Olá, bom dia para você de casa que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, são 11 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos juntos acompanhar os principais destaques do Brasil e do mundo desta terça-feira. Começamos aí falando de economia. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA 15, considerado a prévia da inflação oficial do país, teve queda de 0,37% em setembro. É a segunda taxa negativa seguida. É o que aponta o levantamento divulgado nesta terça-feira pelo IBGE. Mais uma vez, a variação negativa do indicador foi puxada pela queda nos preços dos combustíveis, sobretudo da gasolina. Em agosto, o indicador havia registrado queda de 0,73%, a menor taxa em mais de 30 anos. O governo publicou no Diário Oficial da União desta terça-feira as regras do empréstimo consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil. No empréstimo consignado, o desconto é direto na fonte. Pelo fato das parcelas serem descontadas diretamente na folha de pagamentos, os bancos têm a garantia de que as prestações serão pagas em dia. O valor máximo que poderá ser contratado será aquele em que as parcelas comprometam até 40% do valor mensal do benefício. Mas, em vez de ser considerado o valor de R$ 600, que só vale até dezembro, valerá o de R$ 400. Assim, o valor da parcela será de, no máximo, R$ 160. A portaria publicada estabelece que o número máximo de parcelas será de 24 e a taxa de juros não poderá ser superior a 13,5% ao mês. O Ministério da Cidadania vai descontar diretamente dos benefícios as parcelas do empréstimo mensalmente. Assim, o beneficiário vai receber apenas o valor restante. É obrigatório que sejam informados a taxa de juros aplicada e o custo efetivo do empréstimo no momento da contratação. São proibidos a cobrança de taxa de abertura de crédito, TAC, e de outras taxas administrativas e também o estabelecimento do prazo de carência para o início do pagamento das parcelas. Mudamos para a eleição. A partir de agora, até 48 horas depois do encerramento da votação, os eleitores não podem ser presos ou detidos. A medida serve para garantir que ninguém seja impedido de votar. A regra prevista pela legislação eleitoral garante que nenhum eleitor pode ser preso, exceto em caso de flagrante ou quem for alvo de sentença criminal, por crime inafiançável, como racismo, por exemplo. Os candidatos que disputam as eleições também não podem mais ser presos desde o último dia 17. Agora vamos aqui para a câmera 1, para os destaques internacionais. Milhares de manifestantes foram às ruas da Colômbia para protestar contra o governo do atual presidente do país, Gustavo Petro. Os manifestantes são contra as medidas propostas pelo presidente esquerdista Gustavo Petro, como o aumento dos impostos para os ricos e a reforma agrária. Em Bogotá, os manifestantes se mobilizaram pelas ruas do centro e se concentraram na Praça de Bolívar, ao lado da sede presidencial. Petro se tornou o primeiro presidente de esquerda da história da Colômbia, ao conquistar pouco mais da metade do eleitorado com uma bateria de reformas com o objetivo de aumentar os impostos sobre os ricos, frear a exploração de petróleo e uma reforma agrária para distribuir terras férteis entre os camponeses. Para colocar em prática essas iniciativas, Petro formou uma coalizão legislativa majoritária com o apoio de vários partidos tradicionais. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, reiterou seu apelo sobre banir o uso de armas nucleares em conflitos. O pedido foi feito nesta segunda-feira na sede das Nações Unidas em Nova York, durante uma sessão da Assembleia Geral da organização. Sem eliminar armas nucleares, não pode haver paz, não pode haver confiança e não pode haver um futuro sustentável. Na última semana, o presidente russo Vladimir Putin fez ameaças veladas de usar armas nucleares depois que a Ucrânia recapturou o território que Moscou controlava desde a invasão de fevereiro. O episódio foi tratado pelo diplomata português como uma chantagem nuclear. A ideia de que qualquer país poderia lutar e vencer uma guerra nuclear é perturbadora. Qualquer uso de arma nuclear incitaria um armagedom humanitário. Precisamos dar um passo atrás.
O secretário de Estado americano Antony Blinken entrou em contato com a Rússia, inclusive através de canais privados, para informar que o uso de armas nucleares teria consequências catastróficas. No último mês, a Conferência de Revisão do Tratado de Não Proliferação Nuclear não chegou ao consenso. A Rússia bloqueou uma resolução depois que o projeto de documento apoiou o controle da usina nuclear de Zaporízia pela Ucrânia. Nenhuma potência nuclear apoiou o Tratado da ONU adotado em 2017, que, com o apoio das nações em desenvolvimento, pede uma proibição abrangente de armas nucleares. Exceto pelos Estados Unidos em 1945 no Japão, nenhum país usou armas nucleares no campo de batalha. Já estamos chegando ao fim dessa edição, mas antes, falamos aí do mundo animal. Centenas de cães e gatos foram levados de carro para tomar vacina. Foi o primeiro drive-thru de Dourados, em Mato Grosso do Sul. Vamos conferir. O dia é de passear de carro com a família toda, inclusive cachorro e gato, para cuidar da saúde, como é o caso do Simon, o xodó da família. Muito querido, é muito doce esse gatinho. Quem tem amigos assim, de 4 patas, levou para tomar vacina contra a raiva no primeiro drive-thru Latimia, em Dourados. A ação é pioneira no estado. Hoje já aproveitamos trazer todo mundo de uma vez só e já está os 2 cachorros e 2 gatos vacinados e garantindo a saúde deles. Uma estrutura foi montada em frente à prefeitura para que os carros dos tutores pudessem passar com os bichinhos para que eles recebessem a imunização. Eu achei bem prático, por conta que mesmo, até para quem mora longe, né? Fazer os animais de carro, o atendimento é rápido. Achei bem prático. Todos os cães e gatos a partir dos 3 meses de idade devem tomar a vacina. A raiva é uma doença que acomete também os humanos através da mordida de animais infectados. Ou seja, a proteção não é somente para quem late ou mia, mas para toda a família. Segundo o coordenador do CCZ, Centro de Controle de Zoonoses, o drive é uma forma de ampliar a cobertura vacinal antirrábica. Lembrando que a raiva é uma das zoonoses de maior relevância no mundo, né? Ainda é uma doença que mata 60 mil pessoas todos os anos e nós estamos livres graças ao alto índice vacinal dos anos anteriores. Nós vivemos de 2 anos de pandemia, né? 2 anos que foi muito difícil, então teve uma baixa procura. E a gente tenta que esse vírus não nos atinja. Então a gente ampliando as vacinações, ampliando as condições, dando uma qualidade melhor para os animais, com certeza a gente vai estar livre da raiva. Quem perdeu o drive pode ficar tranquilo. A campanha de imunização continua durante a semana. O CCZ ele tem a vacinação fixa, né, de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 e das 13 às 17. E a gente pede para que você que esteja nos acompanhando, que esteja estando olhando os sites oficiais da Prefeitura Municipal de Dourados, que toda segunda-feira a gente lança o cronograma dos bairros que a gente vai estar vacinando, fazendo o itinerante casa a casa. Muito bem, nós temos que cuidar dos nossos bichinhos, não é mesmo? E olha, essa edição fica por aqui, mas agradeço demais a sua companhia. A gente volta a se encontrar aí ao longo da programação. Continue ligado na HIT. E claro, eu espero você. Até mais.